Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá para mais uma aula. Meninos e meninas, garotos e rapazes, Ronaldo Rosa por aqui, simbora. Nós já entendemos onde comprar barato e onde vender caro através dos topos e fundos ascendentes ou descendentes, através da ausência de topos e fundos. Nós compramos onde o mercado marca um topo e onde o mercado marca um fundo. Dando continuidade na aula anterior, nós vamos entender os múltiplos tempos gráficos. Como eu realizar uma análise do contexto macro, que é o que manda no mercado. O macro seria do diário, do semanal para baixo. A gente já entendeu aí que os candles, as velas, elas têm tempo para abrir e fechar, marcam máximas e mínimas. E como eu entender o movimento macro para que eu possa entender o movimento micro e tomar a minha decisão em uma região que é cara, em uma região que é barata. Como eu me posicionar entendendo em que ponto do gráfico eu estou. Nesta aula eu quero mostrar para você a entender o mapa. Você vai desenhar o mapa, você vai pegar o mapa, a parte total do mapa, essa parte inteira, e vai reduzir até você se encontrar dentro do mapa, para você saber onde você está se posicionando. Você vai se localizar dentro do mapa para saber onde tomar a decisão de clicar, através dos múltiplos tempos gráficos, tá bom? E ainda dentro dessa aula, a gente quer, se der tempo, abordar aí também as marcações, né? Como afinar bem as marcações, tudo se der tempo. Beleza? Então, tomando como base aí a última aula, né, eu quero mostrar aqui para vocês um complemento dela sobre topos e fundos, ascendentes e descendentes, e como a gente identificar melhor aí, tá bom? Eu dei um pouquinho mais de zoom aqui na tela, no quadrante aqui da tela que eu digo para você que você possa interpretar. Antes estava aparecendo a barra de ferramentas lá do Profit e aí nesse momento agora eu acabei tirando, tá bom? Então a gente vai trabalhar com esse quadrante aí, beleza? Esse quadrante que está aparecendo aqui, ó, que é exatamente onde eu estou pintando aqui, ó, que é somente o gráfico, tá? Beleza? Que é o que a gente o que a gente precisa. Eu mostrei para vocês na aula passada que nós podemos identificar aí a união de fundos e topos através de suportes e resistências e através das linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa, tá bom? De alta a gente chama de LTA, de baixa a gente chama de LTB. Eu não utilizo isso, tá? No método Elo Ronaldão a gente não utiliza, nós utilizamos as médias para apoiar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, mas a base primordial é o quê? A base primordial são os topos e fundos ascendentes e descendentes. São eles que mandam na tendência. É a teoria de Dow, na sua essência, que diz quando o mercado está subindo e quando ele está caindo. Então, assim, nós marcamos aí a confluência de topos e fundos ascendentes e descendentes, tá bom? Então, nós tínhamos aqui, ó, topos e fundos ascendentes, o mercado lateralizou aqui, ó, pode ver como ele ficou bastante lateral aqui, até que ele rompeu e está fazendo essa movimentação aqui para baixo, segurando nesse suporte aqui, e aí pode romper para continuar o movimento para baixo ou romper para continuar o movimento para cima e ainda continuar lateralizado para definitivamente startar aí a sua movimentação de alta. Tá bom? Então assim, tá, Ronaldo, como que você faz para identificar? A primeira possibilidade seria essa, de você tirar o zoom do gráfico e identificar a confluência de fundos e topos, tá? Fundo, topo, confluiu com aqui atrás, beleza. Essa é a primeira delas, tá bom? A segunda delas é você pegando realmente a última movimentação do mercado. Tirando o zoom do gráfico, você vê a última movimentação do mercado. Esta é a última movimentação do mercado. Então, ó, eu posso considerar isso aqui como topo e fundo e esse topinho aqui. Tá bom? Eu vou marcar diferente aqui com outra cor, ó. Topo, topão, topo aqui e fundo. Simples assim, eu pego a última movimentação do mercado. Mas eu quero mostrar aqui para você o desenho, o panorama. Então, para isso, para você entender o mapa, eu vou excluir todos os estudos aqui, tá bom? Excluir todos os estudos e vou começar com o gráfico diário. Na tela você tem o gráfico do mini índice Brasil. Nós vamos chegar na aula em que nós vamos falar sobre os ativos brasileiros, tá?
A princípio, não se preocupe com o ativo. Eu quero que você foque na movimentação do preço. Porque depois que você entender essa dinâmica do mercado, não importa o ativo, desde que ele tenha liquidez. O que é liquidez, Ronaldo? Como assim? Nós vamos também para a aula de jargões de mercado. O que é liquidez, Ronaldo? Eu não entendo isso. Liquidez são negócios. Tem que ter negócios. Né? Aqui, liquidez. Tem que ter negócios. Tem que haver negociação. Tem que ter gente interessada, players, participantes interessados em negociar o ativo. Tendo volume de negócios, não importa o ativo, tem algumas particularidades e peculiaridades que você vai pegando com o tempo. Então, foque aqui. Vou usar o mini índice, mas eu poderia usar o mini dólar, né? WDO FUT aqui, ó, que é a série histórica. Ó. Inclusive está toda marcada aqui. Deixa eu excluir todos os estudos, sim. Pronto, tá aí, ó. Posso usar também o mini dólar, sem problema nenhum. Mas eu vou usar o mini índice, que a gente começou aqui com o mini índice, e ele é o mais barato da bolsa para a gente startar as operações. E depois eu vou explicar o porquê você deve começar pelo mini índice Brasil. Faremos uma aula aí quando a gente falar sobre os ativos futuros e naturalmente a gente trabalha aí o porquê de ser o mini índice Brasil, que é um papel mais barato, né? E você vai entender o porquê, não é assunto dessa aula, tá? Então assim, você tira o zoom do gráfico diário. Se você quiser, você pode pôr um semanal. É só dar um W ou um S no gráfico que você vê o gráfico semanal. O semanal é para você fazer position, né? Depois eu vou também trabalhar os tipos de trades aí que a gente pode fazer dentro do mercado, desde o day trade passando para o swing trade ou position trade. A gente vai trabalhar uma aula também sobre isso. Mas o foco aqui é a gente interpretar onde comprar barato, onde vender caro através do mapa com os múltiplos tempos gráficos, tá bom? Ó, pelo semanal, o que é que você vê no mercado? Você vê o mercado subindo ou descendo? Você vê o mercado subindo, né? Ó, você vê que ele fez um fundo aqui, marcou um topo lá, fundo, topo, fundo, topo. Aí ele deixou um fundo aqui, um topinho ali, e um fundo aqui e um topinho ali. Mas esse movimento aqui, ó, a gente pode considerar só como um movimento, tá bom? Então, o mercado ele está se deslocando para cima. Só que perceba que este fundo aqui, ele é mais baixo do que este fundo aqui, ó. Para ele continuar subindo, ele não teria que fazer um fundo mais alto, esse fundo não teria que ser aqui, ele não teria que fazer este movimento para fazer um topo mais alto que o topo anterior, mas ele fez um fundo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Errada? Não. Tem alguma coisa de diferente aqui. O mercado está renovando o fundo e não mais renovando o topo. Percebeu? Quer dizer, Ronaldo, que ele mudou a tendência? É o indício de uma mudança de tendência. Para que ele mude a tendência, é necessário que ele faça um topo, e este topo aqui seja mais baixo que esse topo anterior, para fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. Caso ele não faça isso, nós temos um mercado que? Lateral, que é a ausência de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Entendeu a dinâmica? Então, pelo semanal, o que é que nós temos aqui? Nós temos um movimento corretivo. Nós temos um movimento de alta. Mercado subiu, mercado subiu, voltou, subiu, voltou, subiu e voltou mais do que era para voltar. Não que ele tinha que obrigatoriamente continuar subindo, mas ele voltou e agora está marcando um topinho aqui, ó. Então ele está o quê? Consolidado aqui nessa região, tá bom? Ele tem que tomar uma decisão a partir daqui. Agora a gente cai para o diário. O que é que nós temos no diário? Se a gente tirar o zoom, você vê o semanal aqui, ó. Tá vendo a movimentação aqui do semanal? Só que aí nós vamos falar de fractais aqui. O que é fractal? Você tem o gráfico de uma semana. Lembra que em algumas aulas passadas aí a gente falou que o gráfico de 4 horas tinha 4 candles de 1 hora. O gráfico de 4 horas tinha 8 candles de 30 minutos. O gráfico de 4 horas, o mesmo gráfico. Lembra que a gente comentou sobre isso daí? Que ele tinha 24 candles, se eu não me engano, de 10 minutos, né? E 48 de 5. Então, são os fractais. Dentro deste candle aqui, ó, de uma semana, quantos candles do diário a gente tem? Se uma semana são 5 dias operados, como a Bolsa Brasileira trabalha de segunda a sexta-feira, ela abre e fecha, abre às 9 da manhã e fecha às 18h30,
e fica fechado na madrugada, o período da noite, e o final de semana, que é sábado e domingo, ela fica fechada, então uma semana operável, nós temos 5 dias. Então este candle aqui contempla 5 candles de um dia. Você entendeu? Quantos candles de 4 horas? Quantos candles de 1 hora? Cada dia são 9 horas, então são 9 horas, são 9 candles. 9 vezes 5, 45, são 45 candles de 1 hora dentro desse candle diário. Esse aqui é o diário, volta para o semanal lá, desculpa, volta para o semanal. Então tá aqui o gráfico, o candle de uma semana. Uma semana o mercado ficou aqui dentro. Uma semana, 5 dias. O mercado abriu, fez uma máxima e fechou lá na mínima da semana. Se você pegar esse candle verde aqui, ó, você vai ver também, ó, mínima, máxima, abertura aqui embaixo, porque é verde, e fechamento lá em cima, porque é verde. Se fosse vermelho, era o contrário, igual essa semana aqui, ó, que derreteu um monte, né? Abriu, fez máxima, fez mínima e fechou. Beleza? Então tá, pegando aí os tempos gráficos analíticos, que a Larissa chama de analíticos, são o semanal, você pode até trabalhar com o mensal, né? Mas aí é muita coisa pro mês, você ficar posicionado. Aí no mercado futuro tem que ter uma grana bem foda aí para poder ficar posicionado. Aí você cai para o semanal, o diário, e é através do diário que a gente começa a brincadeira. No diário, o mercado está numa tendência de baixa, que é uma correção do semanal. O que é uma correção, Ronaldo? Então, para você entender, essa aula aqui vai ficar um pouquinho mais completa, tá? O que é uma correção? Quando o mercado está deslocando, o comprador está jogando o preço para cima, é natural que o vendedor defenda um pouco a posição. É natural. O vendedor defendendo um pouco a posição, ou o comprador realizando lucro, e aí a gente depois entra nessa aula de motivadores, né, de entrada dos players, né? Um dos motivos é a realização de lucro. O mercado faz um respiro, o mercado faz um descanso, o mercado recua como as ondas do mar. Esse recuo a gente chama de pullback. A gente chama de pullback na compra e pullback na venda, né? Quando o mercado está caindo, o contrário, né? O mercado ele está caindo. Aí quando o mercado faz um respiro do preço, um pullback, na venda alguns chamam de throwback. Throwback, tá bom? Mas tudo é pullback. Quando você fala o mercado está fazendo um pullback, é uma compra de pullback, é uma venda de pullback, significa que está comprando ou vendendo no respiro do preço. Para quê? Para que o mercado continue subindo ou, neste caso da venda, o mercado continue caindo. É por isso que o mercado ele marca topos e fundos ascendentes ou descendentes, porque o mercado dá os respiros do preço. Ele respira, ele faz pullback, ele é uma realização de lucro do comprado ou do vendido ou uma defesa da ponta contrária. No caso da compra é o vendedor que defende e aí no caso da venda é o comprador que defende, né? O comprador que faz a defesa do preço, tá bom? Dito isto, olhando pelo diário, que é o fractal do semanal, dentro daquela pernada de baixa nós temos várias pernadas aqui do diário, né? Para baixo. Olha uma tendência linda aqui, ó, topos e fundos descendentes. Ó, houve ausência aqui ó, de topos e fundos. Aí o mercado continuou para baixo. Fez o pullback, que é o respiro, deixou fundo, rompeu o fundo, voltou, rompeu, voltou e agora ele está o quê? Lateralizado dentro dessa região aqui. Quais são os preços que o mini índice está lateralizado? Quais são? A gente vai e coloca uma linha, né? Uma linha lá onde foi marcado, que a gente já aprendeu na última aula, e onde ele marcou o último topo e o último fundo. Quais são os preços? 111.794, 102.260. Significa que são esses os preços cravados? Não, é a região. A gente pode até puxar aqui um pouquinho. Ó. Pelo diário, eu quero que você observe. Olha como ele marca aqui. Ó. Mínimas de candles, máximas de candles. Tá vendo aqui? Ó? Tá vendo aqui nessa região? Como o mercado marca? Ó, essa regiãozinha aqui, ó, o mercado marcou, ó. Tá vendo? Como ele coincide com mínimas e máximas e fechamentos de candles. De acordo com o método da Larissa Zilli, que 50% do nosso método é embasado no material dela, ou mais, ela leva em consideração o fechamento do candle. Por que o fechamento do candle? Porque o fechamento ou a abertura do candle indica o corpo do candle. E nós aprendemos isso nas aulas passadas. Se você tem dúvidas sobre a anatomia de candle, volta às aulas aí e reveja elas, tá? Ela leva em consideração o fechamento. Eu, particularmente, além do fechamento, eu levo em consideração as mínimas e máximas dos candles, porque houve rejeição do preço. Então, ó, perceba que aqui ó, nós temos... Vamos trocar a cor aqui. Perceba que aqui ó,
nós temos uma mínima, outra mínima, temos um fechamento aqui, quase uma máxima, e aqui nós temos máximas, tá? Então, assim, para a gente afinar isso aqui, ó, perceba que aqui em cima, ó, nós temos fechamentos coincidindo, né? E aqui nós temos também fechamentos e aberturas coincidindo. Então, ao invés de a gente trabalhar uma linha, a gente trabalha duas linhas aqui, ó, que é a região. Então, para você afinar a sua marcação, para a gente desenhar o mapa aqui, e é agora que começa a brincadeira e fica legal, e nos estudos de mercado que a gente tem postado no nosso YouTube, a gente leva em consideração isso, graças ao método Larissa Zilli também, e a experiência que a gente tem de mercado. Esta é uma região. É uma região de resistência. Uma região de resistência, ou de PHR. Power Right Resistance. O gringo, o americano, o operador de fora, ele chama o topo de higher high e o fundo de higher low. Então é higher high, higher low, higher high, higher low. Por isso que essa sigla vem do inglês aí, a Larissa adotou PHR, ou região de topo, ou região de vendidos, que vai mudar só a nomenclatura. E aqui embaixo é uma regiãozinha de PLS, que é Power Low Support, ok? Ou uma regiãozinha de Super Support. Eu posso afinar aqui, ó, colocando ali no fechamento, ó, tá bom? E eu posso pôr mais uma linha no diário, aqui, ó, beleza? Então, assim, eu marquei o último topo e o último fundo. Por que que eu estou marcando o último topo e o último fundo? Porque o mercado ele se movimenta através da renovação de topos e fundos. Quando há ausência deles, nós temos um mercado que lateral. Então, ó, o mercado vinha de uma queda, ó, topos e fundos, né? Ó, topos e fundos descendentes. E aí, de repente, o mercado não renova fundo. Ele não faz um fundo aqui mais baixo que o fundo anterior. Ele vai fazer um topo, mas este topo aqui não é mais alto do que o topo anterior. Então nós temos um mercado lateral, o que a Larissa chama de pique-esconde. Por que pique-esconde? Porque o mercado fica se escondendo. Ele ameaça sair dessa região para cima e volta, ameaça sair da região para baixo e volta, tá bom? Ou região de lateralização, ou range, região truncada, aí, enfim, como ficar melhor. E o mercado está agora no meio dessa região. No meio do último topo e do último fundo. Enquanto o mercado não perder o último fundo, perder para baixo, ou ganhar o último topo, que é para cima, o mercado para baixo ele não continua a tendência de baixa e para cima ele não reverte a tendência. Pegou a visão? Teoria de Dow na veia. Topos e fundos ascendentes. Opa, fez fundo mais alto, mas não fez topo. De repente ele faz um fundo mais baixo, reverteu. Como as ondas do mar. Ó, o mercado está para baixo. Beleza, o que ele tem que fazer? Não, ó, reverteu. Ou ele continuou. Entende? Ele não vai ficar para sempre. Pode ser que ele fique um bom tempo aqui dentro, né? Dados os motivadores aí dos players que fazem. Players são os caras, as empresas, as instituições que operam no mercado financeiro, tá bom? Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, tá? Justamente para você entender a dinâmica aqui. Bom, uma vez que eu marquei essa região de último topo e último fundo, eu vou marcar as regiões intermediárias. Ó, veja que aqui, ó, nesta região, ó, nós temos aqui máximas e temos mínimas ali, ó. E temos vários fechamentos de candles no meio. Lembra da marcação da aula passada? Então eu vou pôr uma linha ali. Pelo diário é ali. Posso considerar, Ronaldo, uma linha aqui nesse meio? Pode, claro que pode. Olha quantos fechamentos temos aqui, aberturas. Olha aqui como coincide. Coincide não, né? O mercado ele trava bem. Aqui também nessa região, ó, posso trabalhar? Posso. Quando, na minha opinião, e eu quero mostrar isso para você, quando o mercado fica aqui assim, meio zoado aqui, como assim zoado, Ronaldo? Ó, tem máximas, mínimas, fechamentos, ó, tudo deslocado. Ele não fica bonitinho igual tá aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, aqui sim também tá meio zoado, ó, não fica lá em cima igual tá lá bonitinho igual tá lá em cima. A gente desce o time frame. O que é time frame? Time frame, vem do inglês, né? Time frame, né? Frame. Tempo gráfico, tá bom? A gente baixa. Como a gente está no diário, a gente vem para o H4. Aqui no Profit é 240, que é 240 minutos. Pode ver como ele dá um catatal aqui ó, de opção. Quer ver? Ó? 240. Vou travar a tela aqui para você entender. Ó,
pontos de inversão, trades, pontos, Renko, range, tá bom? Tá aí, ó. Dentro dos tipos de gráficos lá eu não coloquei o gráfico de Renko. É só você pôr um R, mas aí você coloca era o 5R, tá bom? Olha, ele vai pintar o gráfico de Renko, tá bom? Fica o gráfico de Renko aí, que ele trabalha também com preço. 5Rs são 5 ticks, né? E a gente vai entrar depois lá, eu comento melhor sobre isso quando a gente for falar sobre o deslocamento de preços aí do mercado, tá bom? Então voltando aqui para o gráfico de H4, que é o 240 minutos. Olha aí, ó, pro diário, só para você entender, tá lá o diário. Agora a gente vem para o H4. Olha como ele pinta mais candles e ele vai dando essa finesse pra gente. Observa aqui, ó. Olha aqui ó, como ele marca bem aqui essas regiõezinhas, ó. Ó como fica melhor de a gente poder interpretar essas regiões onde o preço é barato e onde o preço é caro. Então eu coloco aqui, ó, mais uma linha aqui nessa região, sempre buscando o maior número de fechamentos que batam, né, dentro da mesma linha, sempre buscando onde o mercado realmente marcou topos. Você precisa treinar o olho, tá? Ah, Ronaldo, eu tô assistindo a tua aula e, cara, não consegui marcar igual você. E não vai conseguir na primeira. Presta atenção, não vai conseguir marcar na primeira. Eu fiz a mentoria do Kim Pfeiffer e ele leva em consideração as caixinhas para poder marcar os pontos dele. Ele tem as zonas de proteção. E, cara, eu fui aprender depois que eu assisti Larissa Zilli, mano. Então, assim, e Mina. Então, cara, não é do dia pra noite. É olhando, fazendo, refazendo, conversando com você mesmo, fazendo perguntas pra você. A gente vai entrar na parte psicológica também, né? Que são os desafios aí que a gente precisa fazer perguntas para encontrar as respostas. Então, assim, não vai marcar na primeira. Vai ter que treinar. Vai ter que colocar marcações, ver o gráfico se movimentar, fazer replay, ver por que não segurou no ponto, voltar de novo e reanalisar. Olha aqui, ó. Por que, Ronaldo, que você marcou uma outra linha aí, ó? Porque aqui, ó, olha como tem muitos fechamentos aqui, ó, nessa região. Lembra? A gente leva em consideração primeiro os fechamentos e depois máximas e mínimas. Então tá. E agora para eu refinar mais isso, desce o tempo gráfico. Eu costumo sair do H4, que é o 240 minutos, e ir lá para o H1, que é os 60 minutos. Tá bom? Olha como fica bonitinho o gráfico. A gente consegue o que? Refinar aqui, ó. Refinar. Posso colocar mais uma linha aqui, ó? Claro, olha. Veja que só muda o tempo gráfico, mas que a interpretação é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Ó. Máximas, mínimas e fechamentos, máximas, mínimas e fechamento, fechamento, fechamento. Tá vendo? A gente consegue o que? Ir refinando mais ainda essas linhas de suportes e resistências. Sempre pegando o maior número de fechamentos e aberturas. Sempre. Tá bom? Olha só, eu gosto muito, quando chega nessa fase aqui do H1, eu gosto de voltar lá no diário e eu gosto de colocar cores diferentes para que o meu cérebro entenda a partir de que ponto no macro, que seria o diário, o mercado muda a tendência, reverte o movimento. Então eu gosto de pôr a cor azul. Eu gosto de pôr essa cor azul. Então essas duas linhas de cor azul aqui no topo do gráfico indicam para mim que é o topão, que é o topo que o mercado precisa o quê? Ganhar para reverter a tendência do diário. E eu gosto de pôr lá a última linha, que é o último fundo, também azul, para eu entender e para eu assimilar que a partir dali que o mercado perdendo, ele continua a tendência do diário, nesse caso, que é uma tendência de baixa. Voltando lá para o H1, eu gosto também de trabalhar as regiões intermediárias. Ó, eu tirei um pouquinho o zoom do gráfico e eu tenho as linhas azuis aqui em cima, que é o PHR, Power High Resistance, e aqui o PLS, que é o Power Low Support. Então, uma vez que eu tendo essas duas linhas aqui, essa região aqui é o meio. Por que o meio? Porque esse meio vai indicar para mim se ele vai realmente buscar o fundo ou se ele vai buscar o topo. Se ele busca o fundo para continuar a tendência do diário ou se ele busca o topo para reverter a tendência do diário. Ronaldo, mas no H1 tá para baixo. De fato, no H1 ele está para baixo, ele está em tendência de baixa. No H1 ele reverteu o movimento de alta. O H1 estava para cima, topos e fundos ascendentes, houve uma ausência de topos e fundos, mercado perdeu o último fundo de referência, está lateralizando aqui para continuar para baixo. Então esta região aqui eu gosto de marcar em verde. Isso é particularidade, tá?
Mas aí você pode escolher as cores que ficam mais interessantes para você. Por que que eu estou marcando em verde? Porque aqui é o meio. E perceba que o mercado ele está aqui há quantos dias? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 dias. Travado aqui dentro dessa região. Os players, os participantes, os comprados e vendidos entenderam que aqui é um preço justo. E eu vou marcar o meio dessa treta. O meio desse cabo de guerra, que é aqui, ó. O meio do meio do meio. Esse meio do meio do meio, eu posso pôr uma linha vermelha, se eu quiser. Eu uso uma outra abordagem, mas eu vou pôr uma linha do meio. Tá bom? Aí eu desço aqui para o M30. O M30 é só para dar aquela refinada, né? Olha aqui, ó. Presta atenção no que eu fiz aqui, ó. Ó, aqui tem uma regiãozinha de fundo e aqui tem uma região de topo. Tá vendo, ó? Foi topo, foi fundo. É uma região importante. É o meio, é o preço médio dos caras. Tá bom? Do M30 eu caio pro M15. O M15, ó, tá filezinho. Ó. Eu posso até ajustar mais as linhas, ó. Eu subo mais. Por que que você tá subindo, Ronaldo? Porque, ó, coincide mínimas com fechamentos. Tá bom? Aqui também eu posso subir um pouquinho mais, ó. Subo um pouquinho mais. Beleza. Ok. Aí eu venho para o M10, que é o 10 minutos. E aqui eu tenho a nossa brincadeira aqui. Essa linha vermelha aqui é o meio. Essa linha vermelha eu vou manter ela como vermelha, tá? E aí essa linha verde eu também vou manter ela como linha verde. Porém, eu vou pôr mais uma linha aqui. Por que que você vai pôr mais uma linha aqui? E essa linha eu vou pôr azul, que é o que você vê no estudo de mercado. Um azul mais forte, né? É esse azul aqui, ó. Essa linha azul eu coloquei junto com a vermelha, com a verde, para indicar para mim que realmente, que se o mercado continuar para baixo, fazer o respiro, segurar e continuar, eu posso entender que de fato ele vai buscar a linha azul lá embaixo. Se ele volta para cá e ganha a linha vermelha, eu entendo que ele vai buscar a linha verde, que é o meio do caminho. Se ele ganhar a linha verde, ele vai buscar lá em cima, que é a linha azul. Porque o mercado, como ensina o Gabriel Pinotti, ele vai buscar sempre máximas e mínimas. Esta região aqui, ó, a Larissa chama de vácuo livre, e eu adoto isso para mim. É uma região de liquidez, de espaço de liquidez. Ou o gringo chama isso daqui de imbalance, que é uma regiãozinha de quê? De desbalanço do preço. É um desequilíbrio do preço. E nós ganhamos ou perdemos dinheiro no desequilíbrio do preço. Como assim, Ronaldo? O comprador que está defendendo aqui nessa região, ele vai jogar o preço para cima. Qual que é a próxima região que o vendedor vai defender? Aqui em cima. Então, esse espaço aqui é o espaço que a gente ganha a grana. Tá bom? Ou perde a grana, porque se você vender embaixo aqui, se você vende aqui, isso não vai deixar o preço vir contra você para te estopar, para te fazer perder dinheiro. Então, uma vez definido isso, eu vou para o gráfico de 5 minutos, onde está bem afinadinho. E no gráfico de 5 minutos, veja que eu tenho uma região aqui, ó. Essa região intermediária aqui também. Essas regiões intermediárias, eu gosto de colocar uma linha mais fina e trastejada, para indicar regiões de possível lateralização, de possível pullback. Olha aqui, tirando mais o zoom, eu vou colocar uma outra linha aqui, ó, e vou colocar ela uma espessura menor e trastejada, tá bom? Por que que você está colocando essa linha aqui? Porque, ó, pelos 5 minutos eu vejo que tem aqui, ó, regiõezinhas, ó, que coincidem, entendeu? Então nós vimos o macro e estamos vendo o micro. E aí é com base nessas informações que nós temos aqui que nós montamos o nosso quebra-cabeça e que nós começamos a tomar decisão de comprar e de vender. Beleza? Esses são os múltiplos tempos gráficos. Eu posso fazer day trade aqui pelos 5 minutos, tomando como base as orientações. E ó, tô vendo mais uma linha. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V na linha e trago para cá. Ó. Por que, Ronaldo, que você trouxe para cá, Ronaldo? Ó, porque aqui nós temos fundo, fundo, topo, topo. Tá vendo? O mercado foi lá e trabalhou um pouquinho. Então aqui é uma regiãozinha que pode dar uma segurada no preço. Caso o mercado suba para cá, caso o mercado venha para cá, o comprador pode encontrar um pouquinho de resistência aqui até chegar lá na outra linha verde. Tá bom? Bom, galera, quase 30 minutos de aula. Eu acho que ficou um pouquinho densa aí essa aula, tá? A gente vai dar continuidade nessa aula aí naturalmente. A gente vai dar continuidade dela nos próximos capítulos. Mas basicamente é para você entender e interpretar, a desenhar, aprender a desenhar o mapa. Desde o gráfico semanal, diário, caindo para o H4, vem para o H1, M30, M15, M10 e M5.
até a gente chegar no M1, tá bom? A gente vai juntar tudo isso quando a gente partir para a parte operacional. Por enquanto, você precisa aprender. Exercício para essa aula. Eu não dei nenhum exercício até agora. Exercício. Abra, né, o seu gráfico. Se você ainda não tem conta, eu indico o BTG ou a Modal, ou Terra ou Orama, que são corretoras fantásticas aí para você abrir conta. Contrata o Profit. Pelo BTG você tem o Profit grátis. Por enquanto, né? Tô gravando esse curso agora, finalzinho de dezembro. Hoje é 26 de dezembro de 2021. Então, não importa. Tenha um gráfico na sua tela para você exercitar isso. Seja pelo TradingView, seja pelo MT5, seja pela Active Trades ou outra corretora que você tenha. Uma plataforma grátis para você olhar, ou contratando qualquer outra plataforma, não importa. Eu quero que você exercite isso. Pega qualquer ativo, pode treinar no mini índice, pode treinar em pares de moedas pelo Forex, qualquer outro ativo. Coloca o gráfico semanal, cai para o diário e vai fazendo as marcações conforme essa aula. Tá com dúvida? Volta de novo e revê. Tá com mais dúvidas? Procura a gente no grupo do suporte, tá bom? É isso aí, galera. A gente se vê na próxima aula.